Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta aula prática de Química Analítica Quantitativa. O objetivo da nossa aula de hoje é fazer a dosagem, os teores de NaOH em amostras de soda cáustica comercial. Nós vamos utilizar para isso a volumetria ácido-base. Fazer o experimento, aqui eu vou apresentar aqui como que será feito o experimento. Logo em seguida, vocês irão acompanhar o experimento através da aula gravada em tempo real no laboratório e depois nós voltamos novamente para discutir os resultados e fazer as determinações devidas. O experimento será feito da seguinte maneira. Uma amostra equivalente a 0,3926 gramas de soda cáustica será transferida para um balão volumétrico de 100 ml. A água destilada é adicionada até um nível de referência, logo nós teremos uma solução diluída da amostra em 100 ml. Dessa solução, nós vamos retirar uma alíquota equivalente a 25 ml e vamos transferir para um Erlenmeyer. Na bureta, nós vamos carregar com ácido clorídrico padronizado, cuja concentração é 0,1 molar, fator de correção 1,0093. Vamos titular adicionando 3 gotas de fenolftaleína sobre a solução diluída contida no Erlenmeyer. Essa solução ela contém NaOH na sua composição e nós queremos determinar quantos por cento de NaOH tem nesta amostra. Em seguida, será feita a titulação até que a solução fique levemente rosada. Feito isso, anotamos o volume. Essa titulação será feita em triplicata e tomaremos o volume médio das 3 titulações para fazermos as contas relacionadas na determinação do teor de NaOH na amostra analisada. Logo então, vamos para o experimento propriamente dito. Logo em seguida, voltaremos para fazermos a análise dos dados e a determinação do teor percentual. Bem, pessoal, a partir do momento que vocês viram a experimentação, todo o procedimento experimental, a coleta de dados, agora nós vamos para os cálculos para a determinação do teor percentual de NaOH na amostra analisada. Pois, o que eu tenho? Eu tenho, como foi mostrado previamente no experimento, eu titulei uma porção equivalente a 25 ml da solução diluída da amostra. Logo, eu tenho um fator de diluição equivalente a 4 vezes, ou seja, eu estou titulando uma porção 1/4 do valor inicialmente preparado. Então, eu preparei 100 ml e estou titulando apenas 1/4, que é 25. Logo, se eu pegar 100 e dividir por 25, eu tenho o fator de diluição. Esse valor deve ser aplicado na correção da massa encontrada antes de fazer a determinação do teor. A reação química é do ácido clorídrico com o NaOH contido na soda cáustica. Okay? Então, essa reação química ela é de 1 para 1. Um ácido clorídrico reage com um NaOH, formando sal e água. Logo, ao determinar a quantidade de mol do ácido clorídrico, automaticamente eu determino a quantidade de mol do NaOH contido na amostra. A determinação da quantidade de ácido clorídrico é feita pela formulazinha clássica. Número de mol é a concentração molar vezes o volume em litro vezes o fator de correção, já que eu tenho uma solução padronizada. Substituindo os valores, eu vou ter a concentração é 0,1, o volume foi 20,53, o volume médio de 3 titulações. Acrescento 10 a menos 3 na frente para converter esse valor em litro.
multiplicado pelo fator de correção, que é 1,0093. Fazendo a multiplicação, eu vou obter 2,0721 10 a menos 3 mol. Acabo de encontrar a quantidade de mol do ácido clorídrico, que por sua vez vai ser a mesma quantidade do NaOH, já que a estequiometria é de 1 para 1. Bom, de posse do número de mol do NaOH, eu posso partir para o cálculo da massa de NaOH contida nessa amostra. Isso é calculado tomando o número de mol multiplicado pela massa molecular do NaOH vezes o fator de diluição, já que eu titulei uma porção do volume preparado. Substituindo então os valores, o número de mol encontrei no item 1, 2,0721, 10 a menos 3, vezes 40, que é a massa molar do NaOH, multiplicado por 4. Como resultado, eu obtenho 3,3153, 10 a menos 1 grama. Essa é a massa encontrada de NaOH na amostra analisada. Lembrando que trabalhamos com notação científica 4 casas decimais. De posse da massa encontrada, eu vou determinar o teor percentual. O teor é massa encontrada dividido pela massa da amostra multiplicado por 100. A massa encontrada é 3,3153, 10 a menos 1, dividido pela massa da amostra, que é 0,3926, e isso multiplicado por 100. Para obter resultado em percentagem. Fazendo a continha, eu vou obter 8,4446, 10 a 1%. Como essa é a minha resposta final, eu vou aplicar a função fix da calculadora para fazer a aproximação devida. Vou fazer uma aproximação de 0 casa. Logo, eu vou apertar mod 3 vezes na calculadora, em seguida o número 1, e finalizo apertando 0 nesse caso, porque eu quero nenhuma casa decimal. Logo, o teor percentual é de 84%. Pessoal, no roteiro experimental eu havia dito que o teor de NaOH na amostra, segundo a embalagem dessa soda, é de 96 a 99%. Logo, é uma soda bem concentrada. O que justifica o teor estar bem abaixo do valor mínimo rotulado? Bem, existem algumas interferências nesse experimento, não no experimento propriamente dito, mas nas condições da soda cáustica. A soda ela tem uma capacidade de carbonatação muito grande. Inclusive, existe um índice de carbonatação. O que é o índice de carbonatação? É as concentrações de CO2 que são introduzidas nessa amostra, na soda cáustica, o que faz com que os resultados deem valores um pouco diferentes. Existe uma forma de resolver isso, é fazer uma titulação dupla com 2 indicadores, e isso é objetivo do nosso próximo experimento. Nós vamos fazer novamente esse experimento, utilizando agora uma outra técnica para que a gente possa fazer a comparação das duas metodologias e visualizar os resultados encontrados. É bem interessante observar isso na análise química quantitativa. Logo, do nosso experimento de hoje, esse é o resultado encontrado, 84%. Para nós vamos resolver mais um exercício que foi criado para que a gente possa aplicar a teoria aí da volumetria ácido-base na análise quantitativa. O exercício diz o seguinte: para determinar a pureza, logo eu quero o teor percentual da amostra de ácido benzoico, a massa molar do ácido benzoico é 122,13. Um estudante titulou 0,54 gramas dessa amostra. Veja, a massa de amostra, 0,54 gramas. Dessa amostra, com solução padronizada de NaOH, 0,0854 molar, atingindo o ponto de equivalência da titulação ao adicionar 26,47 ml de solução de NaOH. Veja que o desenho da bureta ilustra isso. No Euler eu coloco 0,54 gramas de amostra, massa molar 122,13,
E na bureta eu adiciono o NaOH, que é a minha solução padronizada. Titulo até mudança de cor do indicador, de incolor para levemente rosada, eu obtive um volume gasto de 26,47 ml. A reação química é de 1 para 1 com NaOH, está aqui. Um ácido benzoico reage com um NaOH, uma reação de dupla troca, de neutralização, formando sal e água, como a gente tem discutido. Assumindo que nenhum outro componente da amostra que não o analito, ou seja, que não o ácido benzoico, é capaz de reagir com o titulante, a pureza da amostra benzoica é, em outras palavras, determine o teor de ácido benzoico. Bem, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Eu vou determinar a quantidade de NaOH, logo eu encontro a quantidade do ácido benzoico. Achando a quantidade de ácido benzoico, eu calculo a massa e a porcentagem. Não tem nenhuma diluição nessa questão, tá? Não tem titulação de retorno, então é titulação simples. O primeiro passo, então, é achar a quantidade de NaOH barra ácido benzoico. Haja visto que achando o NaOH, eu acho a quantidade de ácido benzoico. Vale salientar, quando eu falo de quantidade, eu estou mencionando o número de mol. E número de mol calculo pegando a concentração molar multiplicada pelo volume litro. A concentração molar, neste caso, é 0,0854, o volume é 26,47, multiplicado por 10 a menos 3 para converter isso em litro. Fazendo a multiplicação, eu vou obter 2,2605, 10 a menos 3 mol. De quê? Ácido benzoico. De posse do número de mol do ácido benzoico, o próximo passo é determinar a massa de ácido benzoico. Já que eu quero determinar o teor percentual, eu preciso saber quantos gramas de ácido benzoico eu tenho nessa amostra de 0,54 gramas. Fórmulazinha clássica é número de mol vezes massa molecular. Número de mol eu encontrei no item 1, a massa molecular o texto me deu. É só somar os átomos aqui da molécula. Fazendo a continha, eu vou obter 2,7608 10 a menos 1 grama. Logo, eu tenho 2,7608 10 a menos 1 grama de ácido benzoico nessa amostra de 0,54 gramas. Posso determinar o teor agora. O teor é calculado pegando a massa que eu encontrei, dividindo pela massa que eu pesei, vezes 100, para obter resposta em percentual. A massa encontrada é 2,7608 10 a menos 1 grama, dividido por 0,54 gramas, que é a amostra, vezes 100. Obtemos, então, em notação científica, 5,1126, 10 a 1%. Fazendo uma aproximação, pessoal, na calculadora, através da função fixe de uma casa decimal, eu vou apertar mod 3 vezes, em seguida número 1, e vou finalizar apertando 1. Eu quero apenas uma casa decimal. Logo, eu vou obter 51,1%. É o teor de ácido benzoico na minha amostra. Ok, pessoal? Então, encerramos aqui a nossa aula prática número 6, né, com um exercício adicional para exercitar os assuntos relacionados. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.